A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria podermos compartilhar a palavra de Deus no seu coração. Tenho certeza que Deus quer falar contigo. Deus vai falar com essa palavra. Hoje nós vamos falar sobre Salomão, sobre a sabedoria que ele pediu ao Senhor e como Deus deu sabedoria. E é o que nós precisamos. A verdade é essa. A verdade é que nós precisamos saber. Nossos grandes problemas são, na verdade, falta de sabedoria. Mas eu creio que nessa palavra, o seu coração vai se encher de fé. E você vai ser despertado a desejar, a querer as coisas lá do alto, a sabedoria que vem lá do alto. E essa sabedoria vai te ajudar a vencer todos os seus desafios, todos os seus problemas. Em nome do Senhor Jesus, gostaria muito que você compartilhasse essa palavra com outros. Agora mesmo, compartilhe com alguém. Pode ter certeza que Deus vai falar com essa pessoa. Deus quer nos dar sabedoria, muita sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Pai, nessa hora nós voltamos nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor nos ouve. Dá-nos hoje sabedoria, dá-nos graça para ouvirmos a Tua palavra. Termos um coração desejoso para aprender do Senhor e receber do Senhor revelação. E que o Senhor possa ministrar de uma maneira poderosa nas nossas vidas a sabedoria que vem do alto. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Até o versículo 10. Vamos ler o que a palavra de Deus diz. Aleluia, glória a Deus. Salomão amava ao Senhor. Presta atenção nisso. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso, porque ainda não tinha estabelecido o templo. Mais para frente, nós vamos falar sobre o templo que foi estabelecido por Salomão, mas ainda sacrificava nesses lugares altos. Na verdade, lugar onde a tenda foi colocada, onde Davi colocou a tenda. Isso está lá escrito no livro de Crônicas. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Uau! Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Imagina só, Deus falar para você: pede o que você quer. Não são 3 pedidos ali que nós vemos nas histórias da lâmpada. Não. Pede o que você quiser. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar algo aqui. Princípios espirituais poderosos nesse texto, que vão edificar a sua vida, que vão falar contigo. E a primeira coisa aqui que nós vemos nesse texto é que a Bíblia diz que Salomão amava ao Senhor. E Salomão foi, na verdade, conquistado por esse amor de Deus. Ele o amava, na verdade, porque Deus o amou primeiro. Ele aprendeu
o quanto ele era amado. E se nós formos ver a história de Salomão, de quando ele nasceu, você vai ver o que a palavra de Deus diz. Você sabe, Davi, ele adulterou com Batseba, e o primeiro filho, que ali do fruto ali daquele adultério, veio a falecer. Nós já falamos sobre isso. Mas então depois Davi toma a Batseba como mulher, como esposa, e ela então concede outro filho. E Davi dá o nome a esse filho de Salomão. Olha o que a palavra de Deus diz lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Olha só, e o Senhor o amou. Aqui nós lemos que Salomão amava o Senhor. Mas quando o menino nasceu, a Bíblia diz que o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. E esse lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Então Salomão, ele foi amado pelo Senhor, primeiramente. Depois, ele o ama. Mas é interessante que Davi, então, colocou Salomão aos cuidados de Natã, o profeta. E quando, então, ele foi colocado ali para que Natã pudesse instruí-lo, para que Natã pudesse mostrar o Senhor, ou mostrar o que ele deveria aprender, sendo Natã profeta, e então recebe aquele menino para cuidar, para instruir. E aí sabe qual o nome que Natã dá para Salomão? Natã dá o nome de Jedidias. Você sabe o que significa Jedidias? Significa amado por Jeová, amado por Deus. Deixa eu te falar, desde a infância, quando Natã referia-se a Salomão, não como Salomão, mas como Jedidias, ele estava dizendo: você é amado do Senhor, você é amado de Deus. Por isso que é muito poderoso quando nós ensinamos nossos filhos que eles são amados de Deus. Comece a dizer para os seus filhos: vocês são amados de Deus. Comece a dizer desde a infância: vocês são amados de Deus. Vocês que trabalham no ministério infantil, diga para as crianças: vocês são amados de Deus. Vocês são amados. Esse é um ministério muito poderoso e muito importante da palavra de Deus. Então, Natã, o profeta, foi aquele que disse para Salomão em todo o tempo que ele era amado. E aí quando ele cresce, você vê Salomão amando o Senhor. Por quê? Porque ele ouviu a mensagem por anos, dizendo que ele era amado. Foi plantado sementes do amor. Então é por isso que nós também semeamos na vida de outros. É por isso que nós plantamos essa mensagem do amor para os nossos filhos, para nossas crianças, da nossa igreja. Como nós fazemos isso na nossa igreja? Porque nós entendemos que quando nós semeamos palavras de amor no coração dos nossos filhos, lá na frente nós vamos ver que nossos filhos amam o Senhor, vão amar o Senhor, vão ter, na verdade, experiências lindas com o amor de Deus. Isso é precioso ver isso aqui na palavra de Deus, né? E aí, quem ouviu que é amado, vai acabar amando. E é por isso que João escreveu, lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Aleluia. Nós só podemos amar o Senhor porque de fato ele nos amou primeiro. E então a chave para amarmos o Senhor, amarmos a Deus, é entendermos que ele nos amou primeiro. Mas sabe de uma coisa?
Davi deu o nome de Salomão. Você sabe o que Salomão significa? Salomão significa paz. Salomão significa paz. E aí eu vou te dizer algo. Aquele filho que prova o amor, o perdão de Deus, ele vai então receber paz. Então, por um lado, Davi, ao colocar ali o nome de Salomão, ele estava dizendo em outras palavras, eu fui perdoado por Deus. E agora eu tenho paz. Não é verdade? Porque Davi tinha falhado. Mas aquele filho era o símbolo de que Deus agora estava em paz com ele. Ou seja, Davi foi perdoado. Uau! Mas aí nós vemos que o profeta chama Salomão, na verdade, de Gedidias, que significa amado do Senhor. Então, como é que nós podemos ligar essas coisas? Salomão por um lado, Davi por um lado chama Salomão, que é paz, e por outro lado o profeta chama Salomão de Gedidias, ou seja, amado do Senhor. E aí nós vamos ver essa junção aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus é tremenda. Justamente na história de Jesus, ali junto com uma prostituta, que já chega até ele e que rega os seus pés com lágrimas e depois enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Naquela casa do religioso, que não lavou seus pés, que não ungiu, mas essa mulher fez. Ungiu, chorou, enxugou os pés de Jesus. E olha o que a palavra de Deus diz sobre essa história. Lá em Lucas 7, versículo 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela o amou porque foi muito perdoado. E porque ela foi muito perdoada, ela amou. E porque ela amou, ela saiu em paz. Isso é muito importante. Quando você entende que você foi perdoado naquela cruz, você vai amar. Mas sabe de uma coisa? Você também vai ter paz. Eu quero dizer que você pode ter paz. Hoje mesmo, agora mesmo, você pode ter paz, porque os seus pecados foram perdoados naquela cruz. Naquela cruz o Senhor te perdoou. Naquela cruz você pode, então, desfrutar do amor e da paz do Senhor sobre a sua vida. Ter uma vida abençoada. Se você crer, diga amém. Se você crer, escreva aí, amém. Por quê? Porque o amém significa eu recebo, eu me aproprio, eu tomo posse, isso é para mim. É o confirmar de que você está de fato recebendo. E aí depois nós lemos que Deus aparece então para esse que é amado por Jeová, né? Amado por Deus, que tem paz. E Deus aparece para ele em sonhos. E o Senhor pede para ele, olha, pede o que você quiser. Uau, imagina Deus chegando para nós, agora pede o que você quiser. Qual seria a nossa listinha? Está pronta aí a sua lista de pedidos? E aí nós vemos que Salomão pede um coração compreensivo. Aqui no livro de Reis está escrito um coração compreensivo. Lá no livro de Crônicas fala que ele pede sabedoria. Mas o que é esse coração compreensivo? Essa palavra compreensivo chama, que na verdade significa apto para ouvir. Então, quando Salomão estava pedindo um coração compreensivo, na verdade era um coração apto a escutar, a ouvir, a discernir, a ter discernimento. Então veja, essa aptidão para ouvir significa eu não quero seguir minhas próprias direções, eu quero ouvir
as direções do Senhor. Sabedoria significa um saber que é espiritual. É um saber do alto. Não é um saber próprio. Quando Salomão estava dizendo, eu quero ter um coração compreensivo, apto para ouvir, apto para discernir, para entender as coisas, para fazer da maneira correta, significa eu não tenho, mas eu preciso. É esse reconhecimento. O fato de você estar aqui hoje me ouvindo já mostra o desejo que você tem por sabedoria. Por saber, eu vou lá ouvir o que o pastor tem a dizer, a ensinar da palavra de Deus. Essa é a sabedoria. Esse é o coração que Deus deseja. Essa disposição de dizer, eu quero aprender, eu quero ouvir, eu quero discernir as coisas espirituais no meu coração. Eu quero aprender como lidar no meu casamento, como lidar no meu trabalho, como lidar com os meus filhos. Eu quero ouvir, eu quero perceber. Isso é sabedoria. Sabedoria da parte de Deus. É o que Deus tem para mim e para você. Deus tem sabedoria disponível a nós. Basta que a gente peça, basta que a gente deseje a sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor. E olha o que a palavra de Deus diz. Olha a resposta de Deus para Salomão. Disse-lhe Deus, já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, lá em Crônicas está, em honras também, nem a morte de seus inimigos, mas pediste entendimento, para discernir o que é justo. Eis que faz segundo as tuas palavras, dou-te o coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os seus dias. Então Salomão pediu um coração compreensivo, mas para Deus significava um coração apto para discernir as coisas, como também um coração sábio, um coração inteligente. Então Deus estava dando a Salomão esse coração que ele tinha pedido, um coração sábio, um coração cheio de sabedoria. Então, além disso, além da sabedoria, porque ele pediu sabedoria, olha, eu vou te dar essas outras coisas, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar honra, eu vou te dar glória, eu vou colocar você numa outra posição. É o que Deus faz com aqueles que estão dispostos a ouvir, a perceber a voz de Deus no coração. Uma das chaves da vida cristã é ter esse coração para ouvir, perceber a voz de Deus, perceber o coração de Deus, perceber o que Deus quer. Isso faz toda a diferença. Pode falar dos erros de Davi, mas uma coisa ele queria: saber a vontade de Deus. Ele queria saber o que havia no coração de Deus, e justamente a ele foi dado esse desejo de construir uma casa para Deus. Ele trouxe a arca para Jerusalém, mas depois ele falou, não, eu moro em palácio, em casa feita de cedros, e agora a arca, que é a presença de Deus, está em tendas. Não, eu preciso construir uma casa para Deus. Ou seja, ele teve discernimento, ele realmente entendeu o propósito de Deus, o que havia no coração de Deus. E é o que Deus fez depois da nova aliança, e veio e fez de nós uma casa espiritual. E hoje a arca habita em nós, a presença de Deus habita em nós. E aí nós vemos Salomão, agora seu filho, desejando as coisas espirituais, desejando ouvir a voz de Deus, desejando as coisas dos céus. Isso é maravilhoso. Isso mostra, na verdade, o quanto nós precisamos aprender a palavra de Deus. E como nós podemos, então, receber da parte do Senhor. E aí, para isso, nós precisamos pedir. Lá em Tiago 1, versículo 5 diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhes há concedida. Uau, então pede. Você está precisando de sabedoria no trabalho? Peça. Sabedoria
ali para o ministério, peça. Sabedoria para com a sua família, peça. Sabedoria para lidar no seu casamento, peça. Em relacionamentos, qualquer que seja, peça sabedoria. Peça ao Senhor que Ele dá. Peça, porém, com fé. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Peça com fé. Pede sabedoria. E Deus vai te conceder sabedoria em nome de Jesus. E aí, nós sabemos que Deus dá sabedoria. Mas deixa eu te dizer, a nossa sabedoria hoje é uma pessoa. É Cristo. Né? Lá em 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, primeira coisa, sabedoria. Jesus é a nossa sabedoria. Tudo nós precisamos estar em Cristo. Então precisamos apenas crer. Precisamos apenas receber. E dizer, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor tem sabedoria para nós. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Wellington. Amém, Fernanda. Glória a Deus. Vocês vão ter a sabedoria do Senhor sobre a vida de vocês. E aí Deus dá sabedoria a Salomão. Mais à frente, já tem a primeira experiência de sabedoria de Salomão. No versículo 16, capítulo 3, 1 Reis, diz assim: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas, estávamos ali. De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar o meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu, e o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, o teu filho é o morto. E essa outra diz: Não, o morto é o teu filho, e o meu filho é vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. E eu quero dizer que Deus também vai te dar essa sabedoria. E as pessoas vão ver a sabedoria que é da parte de Deus. Veja, uma situação delicada. Naquele tempo, onde não se fazia exame de DNA para saber quem é realmente a verdadeira mãe. Mas ali já havia a sabedoria do alto. E essa sabedoria do alto resolveu toda aquela situação. E eu quero dizer, não importa o que você está vivendo hoje, Deus é a sua sabedoria. E Deus, Ele te dá um coração apto para discernir as coisas, para te dar estratégias, para te dar saídas, para mover os céus e a terra. E aí nós vamos ver na palavra de Deus em vários momentos, em vários versículos, Deus dando a sabedoria para Davi, ou para Salomão. E isso é poderoso. E Deus vai dar para cada um de vocês. Amém, Michel? Deus vai te dar sabedoria.
1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Uau! Não há limites para o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Eu só peço que você que está me ouvindo, creia que a sabedoria é para você. Que Deus tem sabedoria para você. Amém, Fabrício? Amém, Wellison? Versículo 30. Era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do Oriente e que toda a sabedoria dos egípcios. 1 Reis 4, 34. De todos os povos vinham gente a ouvir. De todos os povos. Vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. E também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Quer dizer que muitos virão para ouvir a sua sabedoria. O que Deus te ensinou. Muitos virão para aprender o que Deus vai te ensinar nesses dias. Prepare-se para ser aquele que vai transmitir a outros, muitos outros, talvez centenas, talvez milhares de pessoas que você vai influenciar com a sabedoria que Deus vai te dar. Que Deus vai colocar no seu coração para ser uma bênção, para inspirar outros, para abençoar outros, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. 1 Reis, capítulo 5, versículo 12. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Deus prometeu, Deus deu. Deus promete e Deus cumpre o que ele prometeu. 1 Reis, capítulo 10, versículo 23. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. Eu quis deixar esses versículos com vocês, porque eu creio que é a palavra de Deus. E como nós lemos, se nós pedirmos sabedoria, o Senhor nos concede. E se nós pedirmos com fé, então eu tenho certeza que hoje é o dia de você pedir sabedoria. Para a sua vida com Deus, para a sua vida familiar, para a sua vida financeira, para a sua vida ministerial, pela sua vida nos estudos, no aprendizado, apto a ouvir, a discernir, a aprender. Não é por acaso que você está aqui hoje. Não é por acaso que Deus está atraindo seu coração para ouvir. Tem algo que Ele quer fazer na sua vida. E logo hoje, talvez você entrou e está vendo esse vídeo sobre sabedoria. É porque com certeza Deus quer te conceder sabedoria em todas as áreas da sua vida. Não importa o que você esteja passando hoje, que saiba de algo, Deus quer te encher de sabedoria. E Ele vai encher. Se você pedir, você desejar isso, com certeza você vai ter. Sabe, já se levante sempre no seu dia dizendo: Senhor, esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegrarei. Dá-me sabedoria. Dá-me graça. Livra-me do mal. Dá-me o saber espiritual para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. E o Senhor vai conceder. Por sua graça. Tem uma sabedoria disponível dos céus. Eu vejo como uma chuva de sabedoria caindo sobre a sua cabeça. Agora mesmo onde você está, você recebe a sabedoria dos céus. Há uma sabedoria do Senhor sobre a sua vida. Uma sabedoria espiritual. E de repente Deus começa a te dar estratégias. Um saber que você não tinha. Sabe, um conhecer que você não tinha. Algo poderoso da parte de Deus. Sabe, nós não temos problemas de casamento. Na verdade, nós temos falta de sabedoria. Claro que isso vai resultar em um problema. Nós não temos problemas financeiros, nós temos falta de sabedoria. Então que Deus nos dê sabedoria, graça, favor, em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar por você. E você vai receber sabedoria. E eu gostaria muito que depois que nós terminarmos essa live, você pudesse compartilhar. Porque eu tenho certeza que Deus vai encher a muitos de sabedoria. Eu queria que você semeasse essa sabedoria, aquilo que ouvimos aqui com outros. Nós vamos deixar salvo aqui no Instagram, como também no YouTube, para você enviar, para você espalhar. Porque eu sei que Deus quer nos dar a nós, povo dele,
A sabedoria que já está em Cristo. E nós estamos em Cristo, então nós temos a sabedoria. Nós somos diferentes nesta terra, porque nós carregamos a sabedoria em nós, que é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de bênçãos sobre a vida dos meus irmãos. E declarar que a sabedoria dos céus disponível a eles. Em nome do Senhor Jesus, agora mesmo, Pai, enche-os da sabedoria celestial, sabedoria dos céus. Em nome de Jesus, nós liberamos do mundo espiritual uma sabedoria dos céus sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, e eles vão ser surpreendidos com essa sabedoria, surpreendidos com esse saber, com esse discernimento, com essa inteligência dada pelo Senhor. Apenas porque nós cremos, apenas porque nós dizemos amém, a sabedoria que vem do Senhor. Pai, nós te pedimos porque nós cremos na tua palavra que se nós pedirmos por sabedoria, o Senhor nos dá. O Senhor nos dá, e hoje eu creio que nós recebemos. Nós estamos aqui como naqueles que precisam, naqueles que necessitam, naqueles que dizem sim, Senhor. Nós precisamos da sabedoria do alto. Nós estendemos as nossas mãos como aqueles que recebem da parte do Senhor sabedoria. Eu oro por sabedoria no ministério, eu oro por sabedoria no trabalho, eu oro por sabedoria na nossa casa, no nosso lar, com os nossos filhos, sabedoria no casamento, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos sabedoria para aprendermos, Senhor, uma outra língua, dá-nos sabedoria e graça da parte do Senhor para inspirar outros, para abençoar outros, para transmitir a outros. Se você crê, diga amém. Declare o seu amém. Porque eu creio que Deus tem algo para você. Deus tem muita sabedoria para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que bênção podermos ouvir essa palavra. Eu espero agora que você compartilhe com outros. Passe a outros aquilo que você tem recebido aqui da parte de Deus. Quer dizer que eu amo vocês. Tenha uma semana gloriosa, poderosa na presença do Senhor. E que vocês desfrutem de muito favor, muita graça e muita sabedoria dos céus. Em nome do Senhor Jesus. E depois vocês me contam os testemunhos de como Deus tem agido com sabedoria. Deus tem te dado sabedoria. Deus tem movido através da sua vida com muita sabedoria. Em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Estamos juntos e espero vocês amanhã, em nome do Senhor Jesus.